Primeiro registro foi de repositor. Fiquei dias como repositor, depois já fui para os frios. Então eu era fatiador, eu fatiei as primeiras peças de mussarela desse atacado. No mundo corporativo, é essa a dica que eu dou. Se dedique ao máximo, trabalhe sempre como se fosse o último dia da sua vida, sempre dando o melhor. Não é simplesmente cruzar os braços e falar, nossa, o cenário tá ruim, não vai resolver. Se a gente não tomar uma medida, não mudar a forma de enxergar o problema, nunca vai ser solucionado. Então eu vivia com os R$1.000, ou seja, tava sobrando 5 mil todo mês, não tinha nem o que fazer, não tinha dinheiro nem pra gastar. Eu sou Thiago Vieira, esse aqui é mais um podcast Resenha de Supermercado. Eu sou Diego Vieira, sou sócio proprietário do supermercado Vida Nova. E eu sou Eduardo Mendonça, analista de negócios. E nesse podcast, o assunto que nós vamos tratar aqui é muito diferenciado, que fala sobre o quê? Sobre carreira dentro desse supermercado. Como todos sabem, há mais de 3, 4 anos atrás, eu era colaborador. E em todas as empresas que eu passei, eu fui promovido. E isso tem um método, tem um porquê. Existem certas habilidades que a pessoa tem que ter para conseguir subir os degraus dentro de uma empresa. No nosso caso, nosso ramo, o ramo de comércio alimentício, supermercado, sacolão, hortifruti, também existem esses degraus, né? E eu trouxe aqui um amigo meu que trabalhou comigo anos na antiga empresa, no Atacarejo, tinha 50 lojas lá no Seta, e ele subiu muitos degraus com a gente também, da mesma forma que eu fui muito promovido diversas vezes dentro da empresa. Ele também trouxe, é o Rodrigo, hoje ele atua numa empresa de software a nível nacional, e ele subiu todos os degraus dentro de um supermercado. Eu vou passar a palavra para ele aqui, ele vai se apresentar já aqui para você. Olá, eu sou o Rodrigo Mendes, sou especialista em implementação de software para o segmento varejista. Mas nem sempre foi assim. Eu iniciei no ramo supermercadista como empacotador, tive o desenvolvimento em várias áreas, passando para repositor, fui estoquista, atuei como assistente contábil, assistente fiscal, comprador, coordenador de logística, entre outras coisas. Tá? Então graças a Deus eu consegui chegar hoje no meu objetivo, tá? Que foi realmente trabalhar com software, com gestão, com a vivência no dia a dia no ramo supermercadista. Né? E o legal é o seguinte, nós estamos com o Rodrigo, o Diego, eu, o Eduardo, e todos nós, em suas carreiras, né? Hoje eu e o Diego somos proprietários de supermercado, o Eduardo também tem os negócios dele, já teve um mercado menor. Todos nós, onde entramos, conseguimos prosperar e subir degraus, né? Eu vou falar para cada um aqui, contar um pedacinho da sua história, para você entender, né? E para você ver como é possível. E o foco também é o seguinte, são para pessoas que são colaboradores do supermercado e são também as pessoas entender o que nós, que somos empreendedores do ramo, esperamos dos seus colaboradores. O que nós esperamos e qual é o critério que nós usamos para promover determinados colaboradores que você pode usar aí na sua loja, no seu supermercado. Esses são os meios que nós usamos para procurar não errar quando nós for subir uma pessoa de cargo, promover, etc. Né? Eu vou começar aqui pelo Eduardo para ele falar como é que foi toda a carreira dele, desde lá de trás, lá do McDonald's, lá que ele trabalhou, até hoje. Não é, na verdade não é McDonald's, os caras zoam, mas é lanchonete. Então, assim, o que eu posso falar sobre minha experiência quando eu era empregado? E todos os degraus, né? Eu comecei, meu primeiro emprego foi quando eu tinha 11 anos. Eu fui recolher o copo de uma lanchonete, os copos, né, que o pessoal largava lá no jardim lá. Então você tinha que ir lá pegar os copos, garrafa e tudo mais. Depois eu fui na lanchonete, virei garçom, virei chapeiro. Beleza, aí com 18 anos fui trabalhar no supermercado. Comecei no centro de distribuição do atacado, né? Fazendo a separação dos pedidos. O pessoal comprava lá, mandava o pedido, a gente separava. E depois fiz entrega na rua, a empresa foi crescendo, né? A gente foi subindo degrau a degrau. E por último, nessa empresa eu terminei como comprador. Fazendo uma autoavaliação, o que eu acho que foi muito importante para subir todos esses degraus aí. Consegui ser promovido várias vezes para funções de responsabilidade e confiança. Primeiro, você tem que ser diferente da maioria das pessoas e diferente do sistema. Por quê? Quando você passa 30 minutos do seu horário, as pessoas que fazem parte do sistema, aquela sindicalista, vão falar para você, você tá maluco, cara? Você não tá recebendo hora extra para você trabalhar 30 minutos a mais, beleza?
você tem que ignorar isso. Se você trabalhar 1, 2 horas no final de semana sem receber, você tem que trabalhar. Você tem que ter amor pelo trabalho. Então, assim, são esses fatores que fazem com que você vai sendo promovendo, sendo reconhecido pelos seus líderes, né? Que o cara olha em você e fala, poxa, você ficou aí 2 horas além do trabalho e nem pediu, nem quis receber, nem perguntou quanto é que você vai pagar, entendeu? E você também tem, essa é a primeira, né? A segunda, amor pelo trabalho. Você tem que gostar do que faz, como o Thiago fala. Você tem que ir lá, você tem que dedicar ao máximo. Eu, por exemplo, a mesma dedicação que eu tinha quando eu separava os pedidos é a mesma dedicação quando eu era comprador. Eu era o melhor separador, entre comprador, eu estava entre os melhores compradores, então sempre ali se destacando. Por quê? Porque é se dedicar ao máximo, sempre entregando a famosa milha extra que o Thiago fala. Então, o que eu tenho particularmente para dizer sobre toda essa trajetória no ramo corporativo, que hoje, né, nada contra, mas eu tenho meus negócios, trabalho por conta, né, com a experiência que a gente adquiriu, podendo contribuir, mas de forma independente. Agora, para quem optou por continuar, por ficar no mundo corporativo, é essa a dica que eu dou. Se dedique ao máximo, trabalhe sempre como se fosse o último dia da sua vida, sempre dando o melhor, porque assim, às vezes as coisas demoram a acontecer. No meu caso mesmo, eu aprendi assim, na pele, porque eu me dedicava tanto que eu via às vezes pessoas sendo promovidas e eu não, mas eu falava, poxa vida, o cara não faz nada aqui e é promovido. Mas não é, porque a sua hora às vezes vai chegar. Para alguns as coisas acontecem rápido, para outros nem tanto. E isso não tem uma explicação lógica. A vida é assim, então você tem que olhar e continuar fazendo o melhor, porque se você desanimar no meio do caminho, aí as coisas vão por água abaixo e dá tudo errado. Então é isso que eu tenho a falar aí. Agora você, Rodrigão. Conta aí os seus perrengues que você passou aí, desde baixo, quando você era o tradicional peão, né? O que mudou a sua vida depois de você deixou de ser peão? A conta encheu mais? Hoje tem mais tranquilidade, você não carrega mais caixa? Qualidade de vida. Com certeza, hoje a qualidade de vida é outra, né? Tipo, trabalhar de segunda a sexta, que era um sonho de consumo, porque normalmente quem atua na área de supermercadista trabalha de segunda a segunda, folgas alternadas. Ficar um domingo em casa com a família, nossa, era luxo, entendeu? Então hoje realmente eu tenho uma qualidade de vida melhor, consigo dar uma condição melhor para os meus filhos, tá? Mas a minha trajetória se iniciou muito similar a que o Eduardo mencionou aqui agora. Meu primeiro cargo no supermercado foi como pacoteiro, tá? Devido a eu ser um cara grande, ter 1,90, fui facilmente notado pelo gerente da loja. Então ele me deu uma oportunidade de ir para o fundo de loja descarregar melancia. Então era um trabalho penoso, para quem conhece é meio complicado. E fui promovido nesse momento para ser estoquista. Tive uma oportunidade do meu antigo gerente chamado Seu Edson, me deu a oportunidade de trabalhar no depósito. Então, quando eu fazia minhas atividades, abastecendo caixa, eu sempre via a galera do escritório vindo com um jalequinho branco, aquelas roupinhas mais bonitinhas, e eu sempre ali com as mãos sujas, ali, né? Falava, pô, como que faz para mim chegar nesse patamar? Como que eu faço para trabalhar no escritório? Né? E aí eu comecei a conversar com as pessoas ao redor para saber o que eu podia fazer para ser notado e ter essa oportunidade, né? Então, o diferencial na época era fazer um curso de informática, você ter um cursinho de Excel, você se qualificar para ter oportunidade. Mas até chegar lá, eu precisei me dedicar, ser pontual no meu trabalho, para poder ter a oportunidade. E nesse período, abriu um ensino técnico na Universidade Mogi das Cruzes. Tá? Nesse tempo eu me matriculei no curso de logística. Aí eu mudei de horário nesse período, comecei a me formar em logística e eu tive a oportunidade de ir para o administrativo. Tá? Quando eu fui para o setor administrativo, eu comecei a fazer o lançamento de notas fiscais, né, e aprender como funcionava a retaguarda do mercado. Como que o produto chegava, como que era feito o processo de aquisição, entendeu? Como que a mercadoria ia lá parar na loja. Então eu fui acompanhando sempre ao redor e sempre me espelhando em pessoas mais velhas ali. Então, tipo, eu sempre olhava o que um gerente estava fazendo, sempre o que um analista estava fazendo, sempre procurando seguir os caminhos para eu poder chegar naquele objetivo, tá? Então, eu fiquei nessa primeira rede, fiquei cerca de 2 anos,
Fui para uma rede maior, que era o Walmart Brasil na época, passei mais 2 anos e fui trabalhar no atacarejo junto com o Thiago. Foi onde eu tive as minhas maiores oportunidades, tá? Então, lá na época eu também trabalhava na parte de recebimento de notas e fazia muita comunicação comercial para tratar inconsistência de compras, problemas de notas fiscais, às vezes atraso de entrega, tá? E nesse período eu fui visto pelo Thiago e pela equipe lá comercial e ele me deu a oportunidade de ser um analista comercial. Puxa o gancho aqui. Ó, é importante você falar, pô, Thiago, mas como que você analisa uma pessoa que pode falar sua língua, na sua cultura e crescer? Um dos grandes pontos que eu analiso não é nem se a pessoa tem certa capacidade acadêmica, certos estudos técnicos, não é isso que eu analiso. Eu analiso o perfil comportamental da pessoa, para ver se a pessoa ela tem um comprometimento mínimo e tem um comprometimento a mais, que é o que eu chamo de milha extra. Então, sempre quando eu olho para uma pessoa que eu vejo que, pô, ela não está comprometida ali com a carga horária em si, ela está comprometida com a entrega do trabalho, custe o tempo que custar. É isso que eu olho. Então, ou seja, tem gente que tem colaborador, na sua grande maioria, tá 90% dos casos, na maioria das empresas, em todos quanto é ramo, a pessoa está comprometida com o teu horário. Deu horário, ela vai embora, não importa se a tarefa foi acabada ou não. Simplesmente larga tudo e vai embora. Então, esse perfil já não serve para trabalhar comigo, certo? Já, em contrapartida, eu olho, como eu sempre falei, eu não olho para a capacidade no início. A capacidade acadêmica, técnica, não é ainda o mais importante. O mais importante é a capacidade de entrega da pessoa. E lá na antiga empresa, o que eu fiz muito? Eu formei muitas pessoas que não tinham a função em si. Funções que exigiam até muita capacidade técnica, tudo. Então, o que eu olhava? Eu olhava o comportamento e depois nós adicionava a técnica, certo? Porque, na minha opinião, é sempre muito mais fácil você adicionar a técnica do que você alterar o comportamento. Então, o comportamento, muitas vezes, já está intrínseco dentro da pessoa. A pessoa já tem aquele comportamento bom, né? Positivo, que está comprometido com a empresa, com a entrega, com o resultado final, e não com quanto tempo ela irá fazer aquele trabalho ou não. Então, sempre observava isso e nos cargos mais baixos dentro da empresa, como, por exemplo, num repositor, numa operadora de caixa. No caso do Rodrigo, ele era assistente de CPD lá, ajudava nos recebimentos, tudo. E no meu departamento ela deu demanda e eu percebi que ele era um rapaz muito dedicado, muito comprometido com a empresa. E ele foi uma das pessoas que eu identifiquei e trouxe para trabalhar comigo lá no meu departamento na época. E assim fizemos com vários, né? Tanto é que o Eduardo também está aqui, ele pertencia a outro setor, né? O Diego já fala que ele fatiava frios, né? Quando ele voltou para trabalhar comigo, né? Então, é mais ou menos assim que nós usamos para identificar possíveis talentos promissores dentro de qualquer negócio, né? O Diego também pode falar um pouco aí da história dele aí. Da experiência. Comecei com o mercado, trabalhei em supermercado também com 11 anos, igual o Rodrigo, fez 20. Pacoteiro de final de semana, empacotador, igual todos nós começamos, eu, Thiago, o Rodrigo também. E nosso pai já era gerente de supermercado, então ele foi mudando de supermercado e levando nós. Aí até o meu primeiro registro, que também foi no atacarejo, que o Rodrigo trabalhou, o Thiago também sempre cita. O primeiro registro foi de repositor. Fiquei dias como repositor, depois já fui para os frios. Então eu era fatiador, eu fatiei as primeiras peças de mussarela desse atacado. Fatiava, fazia as bandejas no Resenite, abastecia as danoneiras, cuidava só dessa parte. As carnes a vácuo que abria, também aprendi a cortar para colocar na bandeja. E aí eu saí da empresa, fiquei 1 ano fora. E quando eu retornei, eu já retornei no Televendas com o Thiago sendo gerente. O Thiago foi meu gerente também todos esses anos. E fiquei no Televendas por algum tempo. Depois de Televendas vendedor, eu virei gerente de Televendas. Inclusive era a loja que mais vendia do grupo. Era a loja que foi gerenciada por nós. No Televendas, no caso. E depois eu fui promovido a compra. E de compras foi quando nós viemos para cá e estamos aqui, tocando agora o Vida Nova. Agora vou passar a bola pro Rodrigo aqui, que ele é o convidado, né? Não pode ficar falando mais com ele, tem que deixar ele falar. Fala aí, Rodrigão. Continua contando a sua saga aí. Dentro da citação, quando a gente começou a trabalhar junto, então, tem um ditado que diz que quando o pupilo estiver pronto, o mestre vai aparecer. Então, tive a oportunidade de ir pro departamento e dentro do desenvolvimento ali da função,
eu enxerguei que eu sempre devia fazer algo a mais, sempre teria que ter os 110% para poder ser diferenciado e notado. Porque como que eu já vim de lá de trás do pacote, não tinha nenhuma experiência administrativa, eu precisava me esforçar um pouco mais para poder ter mais oportunidades e ter mais projeção. Tá? Então, dentro, como o Thiago mencionou, eu trabalhava como assistente fiscal na época no CPD, passei para o comercial como analista comercial. Nesse momento, eu comecei a dar apoio para a gerência comercial. O nosso diretor, na época, não tinha tanta afinidade com o sistema, ele mexia muito com o papel, então eu comecei a apoiar ele com meios e facilitei as rotinas de forma que eu pudesse dar a informação para ele e fazer que o departamento fluísse de uma forma mais fácil, garantir que os objetivos dele fossem realizados. Tá? E devido a isso, eu comecei a trafegar muito entre os departamentos. Na época, eu me recordo que eu tinha um problema muito sério em questão de comunicação. Um departamento não queria auxiliar o outro, tinha muita rusga entre o departamento. E eu acho que um dos principais pontos para poder obter o sucesso profissional, além de você engajar, se empenhar e desejar ter aquela função, é você saber trabalhar em equipe. Porque hoje, dentro da empresa, você sozinho não faz nada. Porém, se você tiver o apoio de um colaborador de outro departamento, que junto com o seu conhecimento, vai agregar com o seu e vocês vão chegar no denominador comum. Porque o objetivo da empresa, em suma, de uma forma mais objetiva, é obter lucro. Mas obter lucro para quê? Para trazer rentabilidade, para manter o emprego do colaborador e crescer cada vez mais para que as oportunidades surjam internamente. Então, se o meu gestor crescer, porque a empresa criou uma matriz em outro estado, se o meu gerente meu superior for promovido, a vaga dele pode sobrar para mim, entendeu? Não que vai sobrar para mim, através do meu trabalho, do meu empenho, eu conhecer na função, que eu acredito no seguinte princípio: você não é promovido para você poder exercer a função. Você está pronto para a função e você é selecionado no momento oportuno, tá? Então, eu sempre acreditei nisso. Então, ainda seguindo nesse exemplo, devido a esse pensamento de cooperação, de integração entre os departamentos, eu conheci toda a rotina da empresa, tá? E devido a esse nível de conhecimento, a empresa decidiu, por razões estratégicas, montar duas empresas no outro estado, que na época foi no Amazonas, no estado de Manaus. Eu já tinha projetado, acho que uns 2 anos já exercendo a função. O Thiago lembra bem ainda da época, e precisava de alguém que conhecesse a cultura da empresa, porque nós já tínhamos em torno de 40 lojas em São Paulo, e quando foi montar essa empresa no Amazonas, contratou toda a equipe regional. Então o pessoal não sabia como que era a rotina da empresa, quais eram os valores, quais eram os procedimentos, até mesmo porque o sistema também seria novo para eles. Então eu fui incumbido de assumir o cargo de comprador lá e fazer todo o processo de transição. Então na época eu tive a oportunidade de acompanhar o transporte de todos os equipamentos para montagem de loja. Então eu fechei frete, foi lá que eu conheci o transporte de cabotagem, fazendo o transporte intermodal com rodoviário e a cabotagem. Quando fui para o processo de inauguração, lá precisei cadastrar todos os produtos, fazer os lançamentos de nota, negociar mercadoria. Então, foi uma vivência muito bacana, tá? Onde eu pude conhecer empresários muito bem-sucedidos e um nicho de realidade totalmente diferente. Porque quando você sai de um estado de São Paulo, onde você está acostumado com costumes, que eu nasci e fui criado em São Paulo, e fui promovido para poder estar exercendo em um estado totalmente diferente, é uma experiência muito impactante. Então, abriu um mar de oportunidades. Então, comecei a desenvolver a função de comprador. Lá, comecei a conversar com os fornecedores locais, até mesmo para entender a forma de consumo regional. Para vocês terem ideia, não sei, para nível de curiosidade, em São Paulo é muito comum a gente comprar arroz pacote de 5 quilos. Você vai para o estado do Amazonas, lá o cara compra 1 quilinho de arroz. Então, as tendências são novas. E como que eu poderia agregar o meu conhecimento com o conhecimento local e regional? Ouvindo quem já está lá há mais tempo. Então, eu já tinha uma bagagem? Tinha sim, mas eu precisei ter humildade de conversar com os representantes locais, com os gestores mais velhos, para entender como funcionava a realidade e como eu poderia agregar valor a esses processos, tá? Então, eu fiquei lá um tempo exercendo minha função, passei, acho que em torno de quase 2 anos, tá? Lá nós inauguramos 2 lojas e 2 centros de distribuição. Quando tudo estava estabilizado lá, eu entendi que já não se fazia mais necessária a minha presença lá. E até porque a empresa que nós prestávamos serviços na época, ela começou a crescer muito em São Paulo. Então já tínhamos 2 centros de distribuição enormes,
uma frota de em torno de 50 caminhões, e eu comecei a pensar, falei, pô, se eu ficar aqui mais tempo, eu não posso até ser esquecido e não vou agregar tanto valor quanto eu almejo. Então, nesse momento, eu voltei para São Paulo, tive mais um desafio. Na época, foi oferecido para mim para eu ser coordenador de logística de um centro de distribuição de mercadorias perecíveis. Então, lá nós recebíamos todas as mercadorias que vinham do Ceasa, tá? E as mercadorias refrigeradas e congeladas. Então, tinha carne, linguiça, mussarela, enfim. Então, a gente recebia as demandas no setor de abastecimento, organizava os pedidos e cuidava da gestão de abastecimento da empresa, tá? Manda para mim. Importante aqui eu vou lembrar que o Rodrigo, lá no passado, ele atuou comigo, ele atuava mais ou menos como meu braço direito dentro. Nós cuidávamos do setor comercial, e o setor comercial era composto por 3 canais de vendas, no caso atacado, televendas e varejo. Nós cuidávamos de toda a compras e também de toda a logística. E ele era praticamente um braço direito, me apoiava lá, me ajudava nas demandas mais operacionais, sistêmicas, tudo, para eu focar mais sempre no estratégico lá do negócio. E o perfil que eu gosto de trabalhar são perfis de execução, que é o famoso missão dada, missão cumprida. Eu vou começar a discorrer aqui agora o que eu valorizo num colaborador e o que eu não valorizo. Então agora prepara que a metralhadora vai começar, que agora o conhecimento é na lata. Foi só a introdução até o momento, certo? Então eu vou falar aqui o que eu valorizo em um colaborador para fazer parte do meu time e para crescer comigo, para poder prosperar com a gente, né? Até hoje lá no supermercado Vida Nova, nós temos uma cultura implantada e tem alguns valores que eu costumo valorizar, certo? O primeiro deles, vamos falar aqui do valor da milha extra, que é o que nós já falamos aqui, que é o fato de você entregar sempre a mais do que você lhe é pago para fazer. É o fato de você fazer sempre mais, que é obrigação. Quem me conhece sabe que eu falo muito disso, que é uma das 16 leis do sucesso, que está dentro do livro do Napoleão Hill, a lei do triunfo. Então, a milha extra nós estamos fazendo a todo momento. Eu comecei lá no supermercado Soares e como empacotador também. A maioria das carreiras que trabalha no supermercado começa lá no famoso empacotador, né? Aí você foi trabalhando, operador de caixa eu virei fiscal de caixa, ajudava a abastecer, fiscal de caixa. Depois migrei para esse atacarejo, entrei como encarregado de frente de caixa e fui crescendo. Televendas, gerente comercial e subi todos os degraus. Então, eu percebi que eu tinha algo que todos esses meninos que tem aqui tinham em comum. Eles eram comprometidos com a entrega, não com a carga horária do seu trabalho. É onde eu falo do famoso milha extra que eu já venho falando aqui. Que é o quê? Nós temos que ser comprometidos com a entrega da demanda que nos é solicitada. O patrão mandou a execução, é isso que tinha na nossa cabeça. Eu recebi uma ordem, recebi uma demanda de serviço, eu vou entregar com a maior qualidade possível e o mais rápido possível, sem mimimi. E é assim que nós focávamos e é assim que nós sempre fazia. E por isso que nós tínhamos resultados. E por quê? Porque 90% da massa faz o básico. 90%, isso você pode ser no ramo de supermercado, pode ser no ramo de automobilístico, lá na Ford, lá na Toyota. É cultural. Pode ser lá na Cirela, pode ser lá na MRV, no Atacadão, no Açaí. 90% dos empregados, trabalhadores, são ensinados a fazer o básico. Isso aí Napoleão do Rio já falava, que era difícil você fazer a mais e não ser reconhecido. Ele é fato, mais cedo ou mais tarde, o canhão da prosperidade vai virar para você. A qualidade é percebida, né? A qualidade é percebida. Então você sendo consistente durante um longo tempo, fazendo a mais que a massa, fazendo a mais que a obrigação, dificilmente você não será notado. Dificilmente você não será notado. Então uma das grandes características de todo mundo que consegue subir, prosperar, não só na carreira, mas em qualquer negócio. Tanto é que hoje eu e o Diego aplicamos milha extras adoidado junto aos nossos clientes. E o resultado está aí. Nós vem crescido de faturamento, já multiplicamos mais de 5 vezes nosso faturamento, porque nós entregamos a mais todos os dias, buscamos entregar mais. Hoje para o nosso cliente, nosso consumidor final. Certo? Então a primeira característica que eu busco nos colaboradores e o que eu aconselho, se você é funcionário, até se você é empreendedor, para você ter sucesso, é fazer a mais que obrigação. É a milha extra que eu sempre prego e que Napoleão Hill
falou, pô, Napoleão entrevistou mais de 20 mil pessoas de sucesso. E ele colocou essa como uma das 16 leis de sucesso que Henry Ford tinha, Thomas Edison, o Roosevelt, várias pessoas fizeram. Pô, se os caras fizeram isso para ter sucesso, quem sou eu para não executar também? Quem somos nós, meros mortais aqui nesse Brasilzão? Nada. Então, tem que executar mais, entregar o mesmo, está cheio de gente entregando o mesmo. Por isso que eu prego diferenciação, certo? Então, a primeira coisa que eu procuro é milha extra. A segunda, execução. Fala, Thiago, não tem muita coisa a ver? Não tem. O que eu gosto, o quê? E o que nós tínhamos era o quê? Missão dada, missão cumprida. Eu odeio pedir as coisas para um colaborador, para alguém, e eu tenho que falar uma, duas, terceira vez eu já não quero nem falar mais, eu já desgostei. Então, se me der a missão, eu tenho que executar, eu tenho que fazer. E sabe o que isso vai gerando? Isso aí vai gerando credibilidade. As pessoas vão gostando de te solicitar serviços, porque ela tem confiança no seu trabalho. É a mesma coisa aqui no Vida Nova. Eu tenho um eletricista, que eu gosto dele, muito aqui da cidade. Eu já testei outros eletricistas, mas não dava certo, porque eu ia testar o cara mais barato, o cara era tranquilo, enrolava para fazer. Esse eletricista que eu tenho não é o mais barato, para minha opinião é o mais caro. Mas você chamou o cara executa. Você chamou o cara, eu preciso de alguém, a loja vai fechar aqui meia-noite, eu preciso que faça um trabalho na madrugada, hoje. Ele vai estar lá para fazer. Cara, o cara vai ganhando uma credibilidade do caramba, que é difícil o cara toda vez, eu não troco de eletricista hoje nem ferrando. Por mais que o cara seja mais caro, mas vou ter a certeza da entrega do serviço. Então isso aí se chama o quê? Execução. Quanto mais executa, a sua barrinha de confiança, vamos supor que a confiança fosse uma barrinha que enche de cima para baixo. A cada projeto que você entrega, a cada trabalho realizado, a sua barrinha vai enchendo, e as pessoas vão gostar de fazer o serviço para você. É a mesma coisa que eu digo na loja. Quando dá ruptura algum produto, o cliente procura o produto, não tem, nós falamos, pode ter certeza que hoje à tarde vai ter. Não vai ter que ralar, buscar e fazer o produto estar lá. E o que isso gera? Credibilidade. Credibilidade gera confiança, por quê? Porque nós executamos o que o cliente pediu. E toda vez que a gente pede um produto que não tem na sala, nós vamos trazer, vamos introduzir, nós vamos lá e introduz. Isso aí gera confiança. Então, nós temos que ter o quê? A cultura da execução. Então, funcionário que eu gosto de ter, que faz milha extra, é aquele que executa de fato. Funcionários que eu não faço questão de ter, é o que... Qual é a palavra que nós vamos fazer? O que é o contrário disso, certo? Antagoniza com isso. Não sei, esquece antagoniza, não sei qual é a palavra que... Dificulta. Não, o contrário disso eu não faço questão de ter no meu estabelecimento. Funcionários que eu não faço questão de ter no meu estabelecimento. Procrastinador, aquele que não realiza. Aquele que não executa. Arrumador de desculpas. Arruma de desculpa. E aí quando você vai conversar com ele, você não fez isso? É desculpinha pra cá, é historinha pra lá. Você não realizou isso? Não, eu não faço questão de ter gente desse jeito comigo. Então, consequentemente, eu pedi uma, duas, três vezes, eu pedi uma, duas vezes, na terceira já caiu no descrédito, então eu não vou mais pedir nada para aquela pessoa, e ela vai ser logo, se aparecer alguém que executa melhor com ela vai ser trocada, certo? Então, ou seja, a não execução não faz parte, eu não quero ter no meu quadro de colaborador, certo? E o contrário também de quem faz milha extra é quem faz o básico. O básico vai ficar comigo até aparecer quem faz milha extra. Apareceu milha extra, logo ela vai ser trocada também, certo? Agora, outros perfis que eu faço questão de estar comigo, né? Toda hora eu vou dizer os que fazem e os que não fazem, certo? Vamos lá. Eu não gosto do perfil de pessoas reclamonas, pessoas negativas, certo? Então aquela pessoa que sempre está chorando, sempre está reclamando, ora reclama do salário, ora reclama que está trabalhando demais, ora reclama disso, ora reclama... Toda hora está reclamando, eu não faço questão. Tanto é que faz parte da nossa cultura, um dos valores da nossa cultura é a comunicação positiva, que é o contrário de quem reclama, de quem tem a comunicação negativa. Esse tipo de pessoa não faz parte para estar jogando com a gente. E eu percebo, olhando para o passado, que eu também não tinha esse perfil, por isso que eu era promovido. Ou seja, muitas das vezes, muitas das empresas, não está claro isso. Mas os sócios, os diretores, os gestores já se comportam afastando esse tipo de pessoa. Geralmente, a pessoa que reclama já não é promovida. Geralmente, a pessoa que reclama, negativa, os gestores, diretores e donos de empresas não fazem questão de estar com elas. Vai pegando ranço. Identifica, né? Identifica e vai ficando no fundão até sair. O que nós fizemos aqui foi deixar isso claro. E deixamos isso claro. Então, o comportamento negativo, aquela pessoa negativa, pesada, tóxica, que não tem otimismo,
Esse tipo de colaborador, eu não faço ter questão na minha equipe e nós não tínhamos em nossa jornada. Por isso, esse é outro sinal quando eu falo que para você prosperar na sua carreira tem um método, esse faz parte do método. Agora é o contrário. Agora aquela pessoa que fala, meu, nós temos tal tarefa, sabe que nós vamos executar hoje? A pessoa fala, não, nós vamos conseguir sim. Nem que eu saia daqui, nem que eu vire à noite aqui. É o contrário, você começa a ter a comunicação positiva, né? Ele fala, não, chefe, nós vamos bater a meta esse mês sim, nós vamos conseguir sim. Agora aquela pessoa que fala, não, meu Deus, o jeito que tá aí, não é possível, o barco vai afundar. Meu Deus, aquela pessoa que, começa a reclamar, isso não dá certo, gente. Você pega um time de futebol, você pega tudo que depende de equipe, as equipes que prosperam, vai olhar o mindset que estava dentro daquela equipe, vai olhar a mentalidade, não tinha esse tipo de gente. Não tinha o tipo de gente de comunicação negativa, reclamona, tudo. Então, esse é outro fator que eu não faço questão de ter na minha equipe, como eu já falei aqui, e o fator contrário é esse tipo de gente que eu gosto de trabalhar, certo? Alguém quer comentar, falar alguma coisa? No caso, tem que ser colaboradores proativos, né? Porque as dificuldades dentro do mundo corporativo, os conflitos sempre vão ter. A diferença é de como você vai encarar essa situação. Então, você tem um conflito, você tem uma situação negativa, você tem que procurar ver qual que é a melhor solução. Como que nós podemos contornar? Entendeu? Não é simplesmente cruzar os braços e falar, nossa, o cenário está ruim, não vai resolver. Se a gente não tomar uma medida, não mudar a forma de enxergar o problema, nunca vai ser solucionado, né? A gente costuma ouvir muito assim, tipo, de colaboradores que fazem só o que lhe mandam. Então, tipo assim, tem até, é bem conhecido, o pessoal fala assim, pro funcionário, o chefe fala pro funcionário e fala assim, vai lá, fulano, vai lá, João, busca lá laranjas pra gente fazer o suco. O colaborador vai lá, busca laranja, não tem laranja, chefe, não vai dar pra fazer o suco. Nosso suco hoje não vai ter no almoço porque não tem laranja. Aí manda um outro colaborador, o Antônio, que é mais proativo, um cara que pense para da empresa, que veste a camisa. Vai lá, Antônio, vai lá comprar um suco. Vai lá comprar laranja para fazer um suco. O cara vai lá, vê que não tem a laranja para fazer o suco, mas ele vê lá que tem abacaxi, tem laranja, tem limão, outras frutas. Então, qual que foi o empenho disso? Ele não se preocupou, ele não se limitou a ouvir o não. Ele buscou outras soluções que pudesse atender o cenário. E hoje falta muito disso nos colaboradores, tá? Assim que eu saí da empresa do Atacarejo, que fechou, infelizmente, mas deixou uma bagagem excelente para todos nós, eu comecei a trabalhar com sistemas. Então, a gente presta hoje para os clientes soluções e implementação de software. Então, a gente vê a realidade do cliente em questões operacionais, organizacionais, e propõe um ambiente de solução para ele. Tá? E quando você vai ter esse contato inicial com o colaborador da empresa, que está acostumado sempre a fazer o mesmo processo, ele sempre fica relutante à mudança. Fala, pô, estava dando certo até agora, eu vou mudar por quê? Pô, só está gastando dinheiro, isso aqui está dificultando. Entendeu? Quando poderia haver pelo contrário, ter uma oportunidade nova de aprender um sistema novo, de aprender uma função nova que vai agregar para o conhecimento dele. Porque além da carreira que ele tem dentro do próprio varejo, do comércio, do estabelecimento que ele opera, ele vai ter um crescimento profissional para o resto da vida. Porque hoje a nossa vida é muito dinâmica, ainda mais com essas mudanças que está tendo ao longo do tempo, pandemia e outras coisas. Hoje a gente está dentro da empresa, a gente não sabe o dia de amanhã. E a nossa carreira é fadada pelos exemplos que a gente dá no mundo corporativo. Então, se a pessoa é uma pessoa resistente a mudanças, uma pessoa que não agrega valor, quando ela sai daquela empresa, ela não vai ter nenhuma indicação para poder seguir adiante, entendeu? Então, ao meu ver, tem que ser sempre bem colaborativo, proativo e enxergar as mudanças com bons olhos. Eu volto aqui, ó. Sobre isso que o Rodrigo está falando, tem uma história muito, muito legal de se falar aqui, que é o seguinte. Eu trabalhava quando eu entrei no Atacarejo, eu entrei ganhando na época R$1.000 de salário. Eu era encarregado de frente de caixa. E o que aconteceu? Lá tinha um setor de televendas. O setor de televendas é aqueles que os atacados ligam para comércios menores, oferecendo produtos para mercados igual do nosso porte e tudo, vendendo parte de mercadoria, vendendo mercadorias por atacado. E aí, um colaborador que atuava no televenda saiu e o proprietário, o presidente da empresa chegou e falou para mim, Thiago, você quer assumir essas duas funções? Você quer cuidar da frente de caixa e cuidar também do televendas? Eu falei, nunca vendi na minha vida, mas nós estamos aí para tudo, né? Então vamos para cima, bota aí para vender. Ele falou, beleza, você vai ganhar 0,5% de tudo que você vender, mais o seu salário.
Eu falei, tá bom, já era feliz com o meu salário, né? Porque eu ganhava R$1.000, já tava feliz, né? Porque eu saí de uma empresa para entrar em outra, né? Beleza, eu ganhava na outra R$800, saí nessa, eu tava ganhando R$1.000, né? Aumentou R$200, eu tava feliz pra caramba, né? E o que aconteceu? Começamos a vender. O primeiro mês eu vendi 27 mil, eu lembro, depois 50 mil, depois passou para uns 130, depois 400 mil, depois eu vendia R$1 milhão. Tudo nesse daí. E eu mais esperava. E R$1 milhão vezes 0,5% significava o quê? Em um ano, isso aí tudo aconteceu, tá? Eu tava com R$5.000 a mais. Ou seja, em um ano, eu multipliquei 6 vezes o meu salário, mas por quê? Porque eu não falei não, eu fui à luta. Missão dada, missão cumprida, e comecei a vender igual um doido. E o que aconteceu? Tem uma situação muito curiosa lá. Que tinha um cliente, que era um dos maiores clientes, né, da carteira, e até era um dos donos que cuidava do financeiro, ele analisava o crédito tudo. E aí esse cliente começou a vender muito para ele, acabou que ele deu um calote. O calote dele foi de aproximadamente 80 a 90 mil reais. E aí ali eu fiquei desesperado. Falei, caramba, meu, e agora, meu? Esse cliente aí deu um calote e a dor pela perca da empresa, né? E ele me doía, eu falava, meu Deus, e eu pensei, será que os donos vão pensar que eu tô nem aí? Eu ficava preocupado, qual é a percepção do dono? Isso aí entra uma das coisas que eu valorizo, que é a dor de dono, né? Eu falei, o que o dono vai pensar? Será que ele vai pensar que se dane, deu calote, eu tô nem aí? E eu ficando preocupado. Eu falei, pô, o que eu vou fazer? O dono levamos um calote de 80 ou 90 mil. Aí eu pensei, não, eu vou lá nos donos, falei com os dois donos, os dois sócios, e tive a ideia. Eu falei, pode pôr aí que eu pago esse negócio aí, desconta de mim aí, R$1.000 por mês aí, que eu vou pagar esse negócio aí. Aí vocês pensam, pô, o Thiago é louco, o cara é funcionário, se propôs a pagar uma dívida de 80, 90 mil, mas qual era o meu raciocínio? Quando entra, isso aí que o Intu fazia mais, né? Não tinha laranja, vai abacaxi. Eu falei, deu a merda. Os caras levou um calote. Eu falei, não tem laranja, eu vou dar um abacaxi. Eu falei, eu pago esse negócio aí. Não tem 80, vai de 1 em 1. Não tem 80, vai de 1. Mas qual era a minha... Tudo vai de percepção, de como você enxerga as coisas. E como que eu enxerguei nisso? Pô, caramba, há um ano atrás eu ganhava R$1.000. Agora eu tô ganhando R$6.000. Então, pra mim, não vai custar. Eu não tinha nem que gastar tanto dinheiro na época, que o meu orçamento era sempre enxutinho, né? Então, eu vivia com os R$1.000. Ou seja, tava sobrando 5 mil todo mês, eu não tinha nem o que fazer, não tinha tanto dinheiro nem pra gastar. Eu falei, o quê? Eu vou mandar pagar esse negócio aí. Eu falei, eu vou pagar, pode descontar de 5 mil? Eu falei pra ele, desconta de mim. Aí ele falou, não, Thiago, não vai... que isso, não vai descontar de 500, então, pra você, nós dividimos o prejuízo, beleza? Eu falei, beleza. Eu ia falar com outras pessoas, as pessoas falavam, nossa, esses donos é ruim, descontou de você, tudo. Mas pra mim, eu tava tranquilo e dando risada, mesmo descontando e assumindo uma bucha desse tamanho. Só que o que acontece? Tudo é como você enxerga. E tudo, o tempo vai dar as respostas para tudo. Não deu 1 ano e meio, mais ou menos. Eu fui promovido. Eu era gerente de um setor de televendas e eu virei gerente comercial. Eles tiraram de mim o que descontava e me deu um aumento de mais de R$2.000. Então, logo ali na época, eu já ganhava R$8.000. Só sei que eu saí da empresa, quase todo ano eu recebia aumento de salário. Na época que eu saí da empresa, eu ganhava R$17.000, era o meu salário na empresa. Para um cara que tinha na época seus 29, 30 anos, era dinheiro que eu nunca vi na vida. Entendeu? Mas por quê? O que os donos enxergavam? Pô, o cara não tinha lance de horário. O cara... Missão dada é missão cumprida. Missão dada era missão cumprida. O cara não reclamava. O cara se propôs a descontar do próprio salário. Gente, é impossível alguém desse, uma pessoa com um comportamento desse, que se importa com a empresa, não ser promovido. Então, ou seja, no final de semana tinha 50 lojas. Nós e os compradores rodava a loja. E aí, como é que nós rodava? A empresa toda tinha direito a carro de aluguel. Nosso departamento era um dos únicos o quê? Que eu andava o carro próprio. Eu andava com o meu carro. Eu nem pegava carro alugado da empresa, eu andava do meu carro. Por quê? Porque eu tinha amor pela empresa, amor pelo negócio. Aquele negócio, me deu prosperidade que eu nunca tinha visto na vida. Então eu não me achava, às vezes, digno de pegar e gerar uma despesa dessa para a empresa. Eu andava com o meu carro mesmo. Eu falava, qualquer hora você vai gastar de qualquer jeito, então vamos gastar andando aí, vamos visitar a loja, tudo. Muitas das vezes eu mesmo pagava meus pedágios, eu mesmo abastecia o meu carro. Por quê? Porque eu tinha mentalidade já de dono, antes de ser proprietário, era funcionário, eu já tinha mentalidade de proprietário, já tinha mentalidade de dor de dono, o que sangra a empresa, sangra na minha veia, entendeu? Então, era difícil não prosperar, entendeu? Porque esse comportamento era raro dentro do negócio, de pessoas que se importavam de fato dentro da empresa, certo? E vamos lá, continuando aqui, vamos falar de outras características que
eu gosto, né, que eu observo nos colaboradores, que é o quê? É a busca também por conhecimento, certo? Tá certo que o comportamento é legal, o comportamento é show, mas tem certas ações que nem o Rodrigo falou, a pessoa vai fazendo a mais. Então, às vezes, a pessoa tá naquela tarefinha lá, que é só pega o celular daqui, joga para cá, daqui joga para lá, daqui joga para cá, daqui joga para lá. Ou seja, e tem maneiras, é só você procurar, e muitas das vezes você facilitar, entregar algo muito a mais daquilo que sempre foi feito. É cheio de situações hoje em dia, nas rotinas de nós, até de você dono de mercado, que sempre foi feito de uma forma, né? E nós estamos aí o quê? Para quebrar o sistema, para quebrar o que sempre foi feito, né? Foi assim que eu decidi lá atrás sair da gráfica. Então eu falei, por que todo mercado tem que gastar com gráfica toda semana, com um jornalzinho, com isso, com aquilo? Eu falei, não, se tem tecnologia disponível, eu vou quebrar esse sistema e vou atuar de uma forma que vai gerar mais rentabilidade e eu vou alcançar mais nas pessoas. Mas se eu não buscasse conhecimento, nós ia estar na gráfica até hoje, entendeu? Então eu gosto do colaborador que está sempre pensando além de como melhorar tudo, como facilitar o processo, como deixar as coisas simples, como deixar as coisas fáceis, como reduzir um prejuízo, como reduzir uma perca, que eu não preciso nem falar. Eles estão sempre à frente. Então, o colaborador que está sempre pensando à frente junto comigo, cara, eu também gosto pra caramba, eu admiro pra caramba do que aquele que está fazendo mais o feijão com arroz, né? Então, ele sempre vai se destacar, sempre vai pensar, principalmente aquele que pensa em economia, né? Eu fico muito legal quando eu vejo, chega um colaborador em mim, mano, ô chefe, nós tá gastando isso aqui, com essa rotina aqui. O que você acha de nós fazer assim e vai gerar X de economia? Meu Deus, isso aí quando chega um negócio desse é para soltar fogos. É para soltar fogos, porque, a maioria das vezes, até os líderes que você tem abaixo de você, os gestores que tem abaixo de você, na maioria das vezes o cara tá chorando mais no seu pé pedindo o quê? Precisa de peça, precisa de funcionário, precisa que troque equipamento, precisa que faça isso, precisa que faça aquilo. Raramente vai chegar um que fala, chefe, pensei em algo que não vai economizar um colaborador nesse setor, outro colaborador aqui nesse setor, fazendo isso aqui, ó. Simples, por exemplo, que nós fizemos lá na loja. O pão era retirado junto no balcão de frios e pães, né? Quando chegava às 5, 6 horas da tarde, café da tarde, a fila do pão era quilométrica. Isso aí foi eu mesmo que pensei. Eu olhei em outro lugar, eu falei, vou tacar esse pão no service aí. Tá aqui o pão no service, aliviou os fios demais, de ponto que logo não vai economizar um colaborador. Mas essa ideia poderia ter partido de um dos meus colaboradores. Eu ia ficar muito feliz se eles me trazem essa ideia, né? Então, isso aí nós valorizamos muito. Então, nem sempre é só uma milha extra, nem sempre é a execução. Muitas das vezes é aquele cara que é criativo para gerar ou uma receita para a empresa ou uma economia para a empresa. Esses perfis também são muito valorizados, né? Então, às vezes você tem coisa que quebrou um certo determinado negócio dentro da empresa, vai ter que fazer uma determinada manutenção. Eu tenho um colaborador aqui, que é o seu Adilson, que é o tiozão lá, né? Sim. E aí, ele é o que faz nosso Ceasa. E várias vezes aconteceu do quê? De ter que arrumar tal coisa, eu ter que ir atrás de um profissional para arrumar, ele chegar lá e travar. E falar, não, chefe, isso aí eu sei fazer, vai gastar com isso não. Eu mesmo vou fazer esse negócio lá. O cara vai lá e arruma, velho. Caramba, é disso que eu tô falando. É disso, é cara que gera receita direta pro negócio. Concordo, Thiago. Acho que até você poderia fazer até um desafio para os gestores, até mesmo para os próprios colaboradores de mercado. Tipo, por que eu faço essa função? Por que eu realizo aquilo? Será que ele realmente entende a importância do papel dele da empresa? Será que ele não pode agregar mais valor dentro do processo que ele está fazendo? Eu sempre tive curiosidade nas coisas. Tipo, eu lembro de um exemplo que eu tive quando eu estava trabalhando no recebimento. Na época não tinha essas importações de XML que é feita hoje, que a integração de informação é bem mais rápida. Antigamente a gente precisava olhar o espelho da nota, né, o DANF, a nota fiscal impressa, e eu simplesmente tinha que copiar o que estava naquela nota fiscal e jogar dentro do sistema. Eu copiava e jogava. Lançava em torno de umas 200, 150 notas por dia. Mas aí chegou um tempo que eu perguntei, falei, por que eu faço essa digitação? Para que serve esse campo de base de CMS? Para que serve esse valor? Então despertou a curiosidade em mim, né? E baseado nessa informação, eu fui buscar um conhecimento fora. Então, fiz um curso de escrituração fiscal para eu entender como que era composto aquele cabeçalho da nota fiscal. E com base nisso, eu pude entender qual que são os créditos de imposto, os débitos de imposto, que quando surgiu a oportunidade do comercial, que a gente trabalhava com os pedidos de compra, ficou muito mais claro entender como que funcionava o custo de aquisição de uma determinada mercadoria, como que funcionava o processo de precificação de uma determinada mercadoria. Então, isso abriu meu horizonte de uma forma assim tremenda.
De modo que as próximas promoções como surgiram, eu já estava apto a interagir com os outros departamentos. Então, eu já sabia como funcionava o cálculo de base de ICMS, de ST, de crédito de imposto. Eu sabia o que o departamento fiscal fazia. Porque para mim era só um departamento existente na empresa. Eu não sabia qual era a responsabilidade, qual era a incumbência, qual era o papel dentro da corporação. Aí eu entendia que quando eu lançava o número errado, poderia impactar lá na escrituração, na entrega do livro fiscal da figura fiscal dentro da empresa. Eu comecei a me indagar, entrando mais no ramo administrativo, e entendi que se eu não lançasse o prazo de pagamento correto na nota fiscal, eu poderia estar gerando um título para protesto, cancelando as compras da empresa. Então eu comecei a entender que eu fazia parte de um todo, de um aglomerado maior, e que as minhas ações tinham um impacto grandioso, entendeu? Se eu fizesse meu papel bem, o meu amigo, meu colega de trabalho que está lá no outro departamento poderia desempenhar o papel dele bem. E se todo mundo fizer a sua parte, a corporação vai funcionar como uma engrenagem, tá? Uma rodando a outra e todo mundo conseguindo realizar suas funções e obtendo o sucesso da corporação, tá? Então eu acho que a gente precisa se descobrir mais, se indagar mais, não se limitar apenas com a ação. Eu vi dentro da minha vivência hoje no ramo varejista, no segmento supermercadista, tem pessoas que fazem a mesma função hoje por 20 anos, 15 anos. É um demérito dela? Não é, ela está satisfeita ali, não criou ambição para o departamento. Mas será que se ela se indagasse mais, buscasse mais informações, se questionasse, não teria oportunidade para ir para outros departamentos, obter outros crescimentos? Quem não quer ganhar mais hoje em dia? Quem não quer comprar uma casa, comprar um carro, dar uma condição melhor para os filhos, ou de repente ter uma qualificação maior? Então eu acho que a gente se acovarda ou tem um pouco de receio de poder se desafiar. Tá? Eu acho que o ser humano vive de desafios, senão a gente entra num estado de inércia, a gente fica parado ali. E eu acho que ficar parado não é bom para ninguém. Esse período de pandemia foi o que mais nos ensinou. A questão de ficar confinado, não ter liberdade de ir e vir, mostrou quanto que é importante a gente ter poder sobre as nossas vidas, entendeu? Então eu acho que às vezes, mesmo não tendo a pandemia, as pessoas estão trancadas dentro de si e não se desafiam, tá? A vida está aí cheia de horizontes, cheia de opções de crescimento. Basta cada um querer e correr atrás, entendeu? Agora, para finalizar aqui, eu vou falar sobre 2 pontos cruciais no sentido de pessoas, né, que eu observei ao longo da caminhada. Primeiro ponto, comportamento. Comportamento é fundamental. Que é o quê? Eu já vi muitas pessoas, né, nesse tempo de carreira que eram inteligentíssimas, preparadíssimas tecnicamente, mas eram péssimas no comportamento. Eram péssimas de equipe, péssimas de humor, tinha o que eu falo de comunicação negativa, e eu vi gestores grandes, até diretores, perderem seus empregos, perderem suas oportunidades por questão de comportamento. Muitas das vezes eram mal-humorados, eram reclamão, tinham um ego inflado, não era de equipe, não era de departamento, e muitas vezes perderam seus empregos, não por deficiência técnica, mas, como eu sempre falo, por comportamento. Isso aí nós vemos direto. Quando os times de futebol, você tem aquele cara que é um craque, mas o cara é ruim de equipe. O cara é ruim de jogo. Os outros jogadores não querem nem que ele jogue, nem que ele seja titular. Então, isso também é muito observado. Se o cara não for de equipe, com a gente também não joga, porque nós não queremos ninguém causando um inferno lá no meio da equipe, jogando um colaborador contra o outro, criando, às vezes, situação que nem existe, criando intriga que nem existe. Você tem um desse na equipe? Se você tem, e você mantém um cara desse, você está perdendo o seu tempo. Porque sempre vai continuar inflamando a sua equipe, certo? E você que é colaborador, nunca seja um inflamador. Pelo contrário, tem hora que você vai ter que ouvir aqui, deixar sair por aqui, seguir seu jogo, esquece outro jogo. Assim também nós éramos. Eu nunca fui de ficar rachando a equipe, tretando com isso, tretando com aquilo, tretando com o outro, e eu me importava com o meu. E o meu seguia, e eu era feliz, meus resultados aconteciam. Certo? Então a parte comportamental é essencial para você ter sucesso na sua carreira e também para você que é dono de mercado, dono de negócio, para você ter as pessoas certas. Pessoa que inflama a equipe não dá, tanto é que também é um dos nossos valores da nossa cultura, que é a harmonia, né? Que toda equipe tem que estar em intensa harmonia, e qualquer pessoa que pode rachar o negócio pode ser o Neymar da reposição, pode ser o Neymar do açougue, o Neymar da padaria, pode ser o Einstein da operação de caixa, pode ser o Einstein da gerência, pode ser o que for. Se o cara não souber se comportar, não fica dentro do nosso negócio. E outro ponto também que você citou, né, Thiago? A comunicação tem que chegar em quem é de direito.
eu acho que tem que ser a linguagem que você mostrou que você está tendo dentro da sua empresa tem que ser bem clara. Então, se o colaborador está insatisfeito por algum motivo, ele tem que ter um canal de comunicação para ele falar com o gestor. Só que toda a comunicação é uma via de mão dupla. Tá? A comunicação não existe quando só você fala e você não obtém um retorno. Então, às vezes, você está insatisfeito com o seu emprego e você quer indagar seu chefe, você tem que esperar também a resposta de retorno. Que às vezes você não está obtendo o crescimento, a remuneração que você deseja, ou até mesmo a promoção que você está almejando, só que às vezes você não está preparado. Seu chefe está enxergando também em você pontos de melhoria, entendeu? Então vai a questão da autoanálise também. Então nunca reclame para o seu amigo, para o colaborador do lado. Sim, chegue na pessoa que é de direito do seu chefe, converse e esteja preparado para o que você vai ouvir também. Certo, é isso aí. E como ele falou, a comunicação já tem seu chefe. Por que você vai se comunicar com o parceiro do lado, vai tumultuar, vai começar a inflamar o negócio, né? Já tem os canais certos, então vai falar com o seu chefe, com o seu supervisor, vai falar com quem a pessoa é de direito, o nível seguindo o nível hierárquico, sim, né? Sim, respeitando a nada hierarquia de sempre. Pular, como é que nós chamamos isso aí? De bola nas costas. Bola nas costas, entendeu? Agora vamos lá, o outro ponto importante é você entender o seu perfil. Porque depois que nós estudou a parte de comportamento de pessoas, nós entendemos sobre os perfis comportamentais, que é o famoso DISC, né? Então, quando você entende o seu perfil, você sabe onde você vai se encaixar e você como dono, você sabe onde encaixar as peças, né? Existem 4 perfis: o perfil dominante, o perfil influente, o perfil conforme, o perfil instável. Cada um, nós costumamos ter de 1 a 3 perfis, certo? Eu mesmo sou um cara conforme e sou um cara estável. Ou seja, eu sou um cara muito racional. As coisas têm que ter sentido para mim. Tem que ter entrada, saída, tem que ter a conta, tem que bater. Quando algo não bate, quando algo não tem lógica, está muito ligado no emocional, para mim não tem sentido. Então, eu gosto de estabilidade, eu gosto de tomar decisões que me dê segurança. Então, eu sou conforme e estável. Outras palavras, conforme também é geralmente o cara de TI, geralmente o cara que gosta de planilha, o cara que gosta de números, ou em outras palavras até o nerd, né? Geralmente os nerds tendem a ser conforme, né? Já o perfil influente é aquele cara mais falador, que gosta de palestrar, que gosta de conversar, gosta de dar risada, gosta de animar a equipe. Esse não sou eu. Esse tem o perfil influente. Já o dominante é aquele que ele gosta de tomar as decisões, né? Ele gosta de chegar e lá fazer acontecer, eu vou fazer, se você não fazer, eu vou lá e faço. Dando certo, dando errado, ele vai lá e faz. É o perfil dominante, né? O estável, como eu falei, ele gosta da estabilidade. E onde entra isso nesse papo aqui? Primeiro, se você tem um perfil, não adianta o perfil conforme, estável, eu querer fazer funções, eu querer seguir carreira que não compete ao perfil. Eu vou sempre sofrer e praticamente vou estar sempre atrás das pessoas que já têm um perfil que naturalmente faz aquilo, né? Em outras palavras, o cara que é conforme, o cara não gosta muito de conversar, de ficar batendo papo, disso, aquilo. Então não adianta você colocar um cara desse aí para ele ser vendedor. Ele vai ter dificuldade, né? E a mesma coisa se pegar um cara influente para colocar ele para tocar planilha de custo, fazer DRE, fazer isso, fazer aquilo. Então, isso influencia muito. Tanto em você que é colaborador, você entender qual é o seu perfil, você procura uma consultoria de análise de RH, vai lá, traz seu perfil DISC, e você, empregador, empreendedor, cara, você tem que entender as peças. Quando você coloca a peça errada no lugar errado, não vai dar certo. Né? Nós já vivemos N experiências aqui de colaborador que estava no lugar errado, a pessoa quase foi demitida, né? E ela só não foi demitida porque nós tivemos clareza que ali não é o lugar dela, não que ela seja ruim, não que ela seja um mau colaborador, não. Errado. Ela estava no lugar errado. É igual você querer pegar o cara que é zagueiro e colocar no ataque e colocar o atacante lá na lateral. Isso que eu ia falar. A pessoa não vai performar. Então, se a pessoa tem algumas virtudes boas, mas ela está falhando naquele posto, cara, tenta trocar ela por outro posto. Se a pessoa, às vezes, não é de equipe, estoura muito fácil, mas ela é inteligente, ela tem milha extra, tudo, não manda ela embora de vez. Isso. Coloca ela numa função que vai depender só dela e ela não precisa falar nada com ninguém. Tenta readequar, e aí você vai aprender a extrair o máximo de cada um, certo? E você, colaborador, se você entender seu perfil, você vai entender já quais as profissões que vai se adequar ao modelo de lugar que você quer trabalhar, que você quer seguir, entendeu? Então, essa é outro ponto interessante quando nós falamos de carreira e como nós falamos dos donos que escolherem melhor as pessoas e como também eu analiso e como eu promovo as pessoas aqui no nosso negócio, em qualquer negócio que nós falamos, não só no nosso supermercado, mas até outros negócios no futuro, certo? E esse aqui foi mais uma
mais um podcast Resenha de Supermercado. Eu agradeço aí o Rodrigo aí por nos visitar aí e estar aqui falando com a gente, né? E segue sua jornada aí, meu filhão. Não, eu que agradeço. Foi muito bacana essa oportunidade. Fora poder rever todos vocês e ver cada um no seu segmento, na sua trilha, todo mundo obteve sucesso. Graças a Deus e graças ao nosso empenho profissional. É isso aí. Milha extra no talo. É nóis. É nóis. Falou.